Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui da nossa catequese para adultos. Eu não me lembro exatamente qual encontro esse, se é o 7º, se é o 8º, mas agora a gente vai abrir a segunda parte da nossa catequese. Na primeira parte da nossa catequese, deixa eu lembrar sobre o que nós falamos. Nós falamos sobre a revelação divina e a fé. Essa foi a primeira parte da nossa catequese, a revelação divina e a fé. E qual foi o objetivo dessa primeira parte? Conhecer a Deus. Esse era o objetivo da primeira parte da nossa catequese. Você entendeu por que a gente está nesse mundo? Deus existe? A gente fez essa reflexão. O que é ter fé? Como saber onde está a verdadeira fé? A missa aumenta a nossa intimidade com Deus. Você descobriu quais são as partes da missa. Você entendeu o que é o tempo litúrgico. As fontes da Sagrada Tradição. Você soube mais sobre a Bíblia, sobre o Catecismo da Igreja, que não é um cursinho para criança, é um livro. Você soube também sobre os anjos. Tudo isso ajudou a gente a entender melhor sobre a revelação divina e a fé. A gente conheceu melhor a Deus nesses últimos 2 meses. E agora a gente vai entrar em uma segunda parte. E nessa segunda parte, o nosso objetivo vai ser conhecer mais os sacramentos da fé. Qual que é o objetivo dessa segunda parte? Transbordar a simples inspiração. Vimos nessa primeira parte que Deus, ao longo da nossa vida, vai nos inspirando a ter fé. Vai trazendo ali algumas músicas, algumas pregações, alguns acontecimentos na nossa vida, algumas dificuldades, algumas amizades, algumas pessoas que vão nos inspirando a se aproximar de Deus, a acreditar que existe um Criador. Isso são inspirações para que a gente fortaleça ou venha a ter fé. Então Deus nos inspira, mas Ele espera que a gente transborde essa inspiração. E é justamente sobre como transbordar essa inspiração que a gente vai falar nos próximos 2 meses dessa segunda parte sobre os sacramentos da fé. Mas antes da gente começar, vamos começar fazendo uma oração. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos proporcione um encontro esclarecedor, um encontro interessante e inspirador para que a nossa fé seja transbordada. Tudo isso em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também aqui a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegeste 3 hierarquias de anjos e as dispuseste numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza cada parte do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancias, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade no estudo, a profundidade da interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Se você não lembra, essa era a oração que São Tomás de Aquino, um dos maiores santos da Igreja Católica, rezava sempre que ele ia estudar. Antes de qualquer estudo, São Tomás de Aquino rezava essa oração. Então a sugestão é que a gente reze essa oração também antes da nossa catequese, para que Deus nos inspire, assim como inspirou abundantemente São Tomás de Aquino.
Então vamos lá. Primeiro capítulo dessa nossa segunda parte é o capítulo que se chama Os 7 Sacramentos da Igreja. Esse capítulo, ele está na página 26 da sua apostila. Deixa eu colocar aqui minhas anotações na página certa. Bom, vamos lá. Na verdade, esse capítulo primeiro é o capítulo que se chama A Fórmula do Céu. Os 7 Sacramentos da Igreja Católica vai ser o nosso próximo capítulo. Então, o primeiro capítulo, A Fórmula do Céu. Santo Agostinho tem uma frase na qual ele diz o seguinte: os sacramentos da fé eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Essa é a frase de Santo Agostinho. Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Essa frase de Santo Agostinho é muito interessante porque ela faz total sentido com esse nosso fluxo que você tem aí na sua apostila. O fluxo da fórmula do céu. Aqui nesse fluxo, nesse círculo, a gente tem o movimento da fé. O movimento da fé acontece dessa forma. Primeiro, Deus inspira a gente de alguma forma a ver vestígios dele em algum lugar. Então, sabe quando acontece algum acidente na sua vida, algo ruim na sua vida, e você, de certa forma, é levado por aquele acontecimento a se aproximar de Deus? Então, esses são os vestígios. Você vê Deus naquela situação, ou vê que algo te salvou e esse algo provavelmente foi Deus. Esses vestígios te levam a crer em Deus. É o fluxo aqui do nosso gráfico. Os vestígios te levam a crer em Deus. E crer em Deus te levam a querer conhecer Ele. Conhecer é muito importante porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Todo mundo que você ama é alguém que você tem intimidade, que você conhece. Então, para amar, você precisa conhecer. E para querer conhecer, você precisa primeiro acreditar. Lembra no tempo de escola, quando os professores mandavam a gente decorar alguma coisa? E a gente tinha dificuldade para decorar, por quê? Porque era chato, a gente não queria fazer aquilo. Aqui a gente passa a conhecer Deus a partir do momento que a gente quer, a partir do momento que a gente crer. Então, algum vestígio nos levou a acreditar, nos levou a crer. E esse acreditar nos leva a querer conhecer melhor Ele. Deus se apresenta por meio de duas formas, ou por meio dos profetas, ou por meio de Jesus Cristo. Então, ao ler a Bíblia, ao ler os evangelhos, ao ouvir o padre falando lá nas homilias da missa, a gente entende quais são as vontades de Deus para o mundo e para a nossa vida. Esse é o conhecer. Entender qual que é a vontade de Deus e o que Ele quer que eu faça. Ao conhecer a Deus, a gente passa a amar Ele. E a gente sempre, é inevitável esse caminho, a gente sempre vai amar a Deus. Quanto mais a gente conhece, a gente ama, porque Ele é amor. Ou seja, a gente passa a conhecer o amor. E não tem como não amar o amor. Então a gente vê que tudo que Deus construiu, a partir do momento que a gente começa a conhecer Ele, a gente vê que tudo que Ele construiu foi para que a gente seja salvo. Foi para que a gente aproveite de certa forma tudo aquilo que Ele criou. Ou seja, tudo que Ele fez foi para mim. Como eu não vou amar? Só que quanto mais eu conheço, maior a minha responsabilidade. E tem uma passagem que Jesus diz o seguinte: se me amas, aquele que me ama segue os meus mandamentos. Ou seja, eu não amo por completo se eu não faço aquilo que Ele mesmo disse. Ele diz: quem me ama segue meus mandamentos. Então, para amar a Deus, é até essa passagem aqui, ó, João 14,15. Ele diz: quem me ama segue meus mandamentos. Só que para seguir os mandamentos, eu preciso fazer duas coisas: curvar a minha inteligência e curvar a minha vontade.
Os mandamentos, eles batem diretamente contra a minha vontade e contra a minha inteligência. Eles vão além da minha inteligência, aliás. Acreditar que Deus criou todas as coisas é algo que minha inteligência não pode conceber. Vai além da minha inteligência. Como que um ser é capaz de criar tudo? Não tem como explicar. É aqui que eu curvo a minha inteligência. Curvar da vontade. Quando Deus coloca lá nos 10 mandamentos, não levantará falso testemunho. O que é isso? Basicamente não pode mentir. Mas o curvar da vontade acontece quando eu quero, de alguma forma, contar uma mentira para fugir de alguma situação e eu lembro do mandamento. E curvo a minha vontade a Deus. Aconteça o que acontecer, independente das consequências. Entende? Então, o curvar da vontade e o curvar da inteligência é importantíssimo para que os mandamentos sejam cumpridos. Acontece que a nossa alma é uma alma quebrada, está aqui embaixo. Ó. A nossa alma é uma alma que foi quebrada a partir do momento que aconteceu o pecado original. Antes, a alma dominava o corpo. Depois que o pecado original aconteceu, o corpo passou a dominar a alma. E quando o corpo domina a alma, a vontade e a inteligência dominam a alma. Então a minha vontade hoje domina a minha alma. E o processo de santificação, sabe quando a gente fala que fulano é um santo? Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo. O que torna São Francisco de Assis um santo? O que torna São Francisco de Assis um santo são as ações que ele colocou em prática ao longo da vida dele, com o objetivo de fazer a alma dele dominar a própria vontade. Então, se você conhece a história de São Francisco de Assis, você sabe que ele era uma pessoa muito rica. Ele era filho de pessoas ricas. Ele tinha uma amiga, inclusive, que se chamava Santa Clara de Assis. E Santa Clara também era filha de pessoas ricas. Inclusive, o pai principalmente de Santa Clara não queria que ela fosse freira. Não queria que ela estivesse num convento. E muitas vezes foi até o convento pegar ela de volta e levar para casa. E ela sempre fugia e voltava para o convento. Então, esse desapego dos bens materiais foi, de certa forma, um passo de Santa Clara e de São Francisco de Assis rumo à santidade que eles alcançaram um dia. Mas, naquele momento, eles ainda não eram santos. É fácil a gente ver a história deles hoje e falar, nossa, olha o que eles fizeram. Mas talvez naquele momento eles ainda estavam em dúvida. Será que esse é o caminho certo? Será que é isso que eu preciso fazer? Eles sentiam vontade, muito provavelmente, do luxo que eles tinham quando tinham aquela riqueza. Das coisas que eles comiam quando tinham aquela riqueza. Mas sentir essa vontade e permanecer naquela decisão que eles tomaram de se aproximar de Deus, era cada vez mais um passo rumo à santidade. Rumo à santidade que eles encontraram quando eles morreram. Que a santidade, a jornada para a santidade, ela nunca acaba. A não ser quando chega a hora da nossa morte. E aí toda a jornada, todas as renúncias, todas as nossas escolhas que nós fizemos durante a vida, vai dizer se nós fomos pessoas santas ou não. Então, não é ser santo, é estar disposto a se colocar em um caminho de santidade, fazendo as renúncias, curvando a inteligência, curvando a vontade e adquirindo as graças necessárias que vão nos ajudar a diminuir o impacto dessa alma quebrada pelo pecado original. A partir do momento que a gente vai adquirindo essas graças, que nós alcançamos por meio dos sacramentos da igreja e por meio da oração, que nos dá misericórdia, né? A oração é uma conversa, é um encontro que nós temos com Deus, e esse encontro proporciona a misericórdia divina. Então, somos quebrados. O corpo domina a nossa alma.
quando a gente reza para Deus e fala, Senhor, eu quero ter um domínio maior sobre o meu corpo, Ele nos dá a misericórdia necessária para ter um domínio maior sobre o nosso corpo. Ele é misericordioso porque Ele entende que nós somos quebrados, mas apesar disso, nós estamos pedindo. E olha só, depois de conhecer a Deus, a gente aprende a pedir aquilo que Ele espera que a gente peça. Não aquilo que a gente quer. Senhor, eu quero um Play 5. Senhor, eu quero aquela joia ou aquele iPhone 15, aquele iPhone 20, aquele MacBook. Esses são pedidos para mim. Quando a gente passa a conhecer a Deus, cada vez mais que a gente conhece a Deus, a gente passa a pedir coisas que Ele quer. E se a gente pede aquilo que Ele quer, a gente passa a entender que esses pedidos são mais fáceis de serem realizados. Então tem duas diferenças. Primeiro, eu pedi a Deus, meu Deus, eu quero muito fazer um curso de violão. Por que você quer fazer esse curso? Você quer fazer esse curso porque você quer? Ou você quer fazer esse curso para tocar na igreja? Você percebe que o objetivo ele proporciona muito maior a chance daquele pedido ser realizado? Se é para tocar na igreja, ao tocar na igreja, você vai estar tocando vidas ali, pessoas que estão na igreja. E se não tivesse um músico, aquela pessoa provavelmente seria tocada de uma forma diferente, ou talvez nem seria tocada naquela missa. Mas você tocando ali na missa, proporcionou, às vezes sem nem saber disso, um momento muito diferente para aquela pessoa. E Deus quer que aquela pessoa seja tocada. Ou seja, Ele vai te dar a possibilidade de fazer esse curso porque o objetivo final combina com algo que Ele quer que aconteça. E isso a gente só entende quando a gente passa a conhecer a Deus. O que Deus quer que aconteça? Então, tudo que você pedir, se tiver como objetivo final a glória de Deus, se Deus for glorificado de alguma forma por meio de uma ação que você está pedindo para Deus que seja realizada, é muito alta a chance desse pedido ser realizado. É muito alta. A gente faz isso por meio da oração. E a gente consegue ter mais força e mais domínio da nossa alma perante o nosso corpo por meio dos sacramentos da igreja, que é justamente o tema dessa nossa segunda parte dos nossos encontros da catequese. Então, olha só, começamos lá nos vestígios. A partir desses vestígios, a gente acredita em Deus. A partir do momento que a gente acredita que existe um Deus, a gente se move. Olha só, esse vestígio é uma inspiração divina, um acontecimento. Às vezes a gente não buscou esse vestígio, ele simplesmente aconteceu. Deus, por meio de uma música que a gente ouviu, fez a gente se mover até Ele, sabe? Aquela música que toca a gente e a gente começa a pensar, meu Deus, preciso voltar para a igreja. Por exemplo. Então foi uma inspiração por meio de uma música que nos levou a se aproximar dele. Só que o seu movimento daqui para cá, diferente do que foi o movimento daqui para cá que aconteceu por inspiração, o movimento daqui para cá precisa acontecer por ação. Esse movimento ele não vai acontecer por inspiração. Inspirar, Deus já te inspirou e você chegou até esse ponto. Agora, daqui para frente, é você que precisa se mover. Então, para conhecer mais a Deus, você precisa querer conhecer mais a Deus. Você precisa abrir a Bíblia, buscar, abrir o YouTube, abrir o Google, se informar, participar da missa, perguntar, entrar numa catequese. Percebe como tudo isso são ações suas? Então você precisa se mover aqui para que isso aconteça. E é exatamente o que Deus quer que você faça. Ele quer que você se mova. Ele quer que você busque, que você procure. Então, conhecer a Deus é uma ação de iniciativa sua. E a partir do momento que você conhece, você vai ser levado a amar mais a Deus. Mas para verdadeiramente amar a Deus, você precisa colocar em ação o cumprimento dos mandamentos. E aqui você vai encontrar muita dificuldade, vai ser difícil cumprir os mandamentos. E é por isso que Deus nos proporciona graças por meio dos sacramentos. Então, quando você se batiza,
você fica mais próximo, fica mais fácil se aproximar de Deus, fica mais fácil cumprir os mandamentos. Quando você recebe a primeira comunhão, fica mais fácil cumprir os mandamentos. Quando você recebe o sacramento do crisma, fica mais fácil cumprir os mandamentos, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Só que para fazer batismo, crisma, catequese, a gente precisa se movimentar. Aqui não é inspiração, você precisa se matricular numa catequese, você precisa, sei lá, buscar a confissão. Confissão também é um sacramento. É você que tem a iniciativa de ir lá se confessar. Então, daqui para frente, tudo isso são ações suas, mas são ações que te levam a ter uma fé cada vez maior. Porque primeiro você conhece, depois você ama e depois você se une a Deus. Quanto mais você acredita, você vai querer conhecer. Quanto mais você conhece, mais você vai amar. Quanto mais você ama, mais você vai se unir. E aí a fé, é essa setinha. Ela vem para baixo e volta. Ela está a todo momento em movimento. Ela nunca está parada. Ela está em movimento. Então, quanto mais você estiver unido, mais você vai amar. E quanto mais você amar, mais você vai querer conhecer. Quanto mais você conhecer, mais você vai crer. Quanto mais você crer, mais você vai ver vestígios. E ali ela vai estar indo e voltando a todo momento. Você vai ver vestígios, vai acreditar, vai conhecer, vai amar, vai se unir. Depois de se unir, você vai amar mais ainda, você vai querer conhecer mais ainda, porque agora você está amando muito. Você vai acreditar mais ainda e você vai ver mais ainda vestígios. Vai chegar em um ponto que você vai falar, meu Deus, como as pessoas não acreditam. É impossível não acreditar. Por quê? Porque você está envolvido nesse fluxo da fé. É assim que funciona o fluxo da fé. Existe uma formulinha para entrar no céu, basicamente. A fórmula é: observe os dogmas da igreja. Basicamente, o que quer dizer isso daqui? Faça aquilo que os primeiros discípulos que ouviram de Jesus, aquilo que ele quer que seja feito, dizem que a gente precisa fazer. Então, observe os dogmas de fé. Segundo, cumpra os mandamentos. Terceiro, obtenha os sacramentos da igreja. Quando você tiver eles, vai ser mais fácil cumprir os mandamentos. E quarto, reze, ore. Precisamos da misericórdia divina. Ela vai fazer com que a gente seja perdoado, com que a gente alcance as graças e os pedidos que nós fazemos. Então esse fluxo, ele nos mostra a forma como a fé funciona. Agora uma coisa que você talvez já deve ter pensado é: como aumentar a minha fé? Você já pensou nisso? Quero mais fé. Como eu aumento a minha fé? A gente já viu o movimento da fé. E você já percebeu que quanto mais a sua fé se movimenta, maior vai ser a sua fé. Porém, todas essas movimentações que aconteceram aqui nesse fluxo que está aí na sua apostila, foram movimentações que não necessariamente geraram obras. Foram movimentações que te levam a ter uma fé maior, mas vai chegar um ponto que você vai estagnar. Vai chegar um momento que ela não vai mais crescer a partir de um conhecimento que você está sempre adquirindo. A fé, ela precisa de obras para que ela cresça. São Tiago, ele fala uma coisa em uma das passagens da Bíblia. Ele fala o seguinte: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é uma fé morta. Se você chegar para mim e me fala sobre a sua fé e me mostra a sua fé, eu vou chegar para você e vou te mostrar as minhas obras. Porque no final das contas, não é sobre você. É sobre o projeto de salvação que Deus tem para o mundo. Então, se a sua fé não gera salvação para o mundo, a sua fé é uma fé morta, porque ela morre em você. Ela está literalmente parada e travada em você, ou seja, ela morre em você.
A partir do momento que você coloca obras, ações, quando você coloca em ação essa fé, você vai construindo obras. E o que são essas obras? São ações que geram fé, geram conversão, geram salvação para outras pessoas. Ou seja, para outras almas. Agora, se essas almas vão ser modificadas, vão se converter, vão encontrar o caminho da salvação, aí já é outros 500. Aí é essas pessoas com elas mesmas. Mas o que você tem que colocar em ação são as obras. Vai ser a partir disso que você vai ser julgado. Então, um dos discípulos de Cristo diz: a fé sem obras é uma fé morta. Catequese significa ecoar. Então, aquilo que os discípulos ouviram de Jesus Cristo, aquilo que os 12 apóstolos ouviram de Jesus Cristo quando Deus se encarnou aqui na Terra, ecoa até hoje. É por isso que a gente está falando sobre isso aqui nesse momento. Porque os apóstolos foram fiéis em ecoar, em transformar em obras aquilo que Jesus confiou a eles. Porque senão a gente estava perdido. Se isso não tivesse ecoado ao longo da história, ao longo de mais de 2000 anos, nesse momento a gente estava sem salvação. E é justamente isso que você vai evitar que aconteça com outras pessoas. Você vai evitar que essas pessoas não tenham salvação ao falar sobre Deus para elas. Não simplesmente falar. Você pode simplesmente agir. Então, numa roda de amigos que está todo mundo fazendo algo que você sabe que vai contra um mandamento, você simplesmente fazer de acordo com o que Deus espera de você, ao invés de fazer de acordo com o que está todo mundo fazendo, é um exemplo que já é uma obra. Porque pode ser que aqui nesse grupo de amigos tenha um deles que olhe para você e fale: mas por que você fez diferente? Por que você não fez aquilo? Ah, porque eu sou católico e eu acredito que isso pode tirar de mim a minha salvação. E eu prefiro desapontar pessoas do que desapontar Deus. Essa é uma resposta que talvez seja a inspiração de Deus saindo da sua boca para converter aquela pessoa. E aí essa pessoa vai entrar aqui no nosso fluxo. Você foi o vestígio para essa pessoa, que vai levar ela a crer, que vai levar ela a querer conhecer, que vai levar ela a amar, que vai levar ela a se unir. Olha que lindo isso. Você foi o estopim para a transformação de uma alma. Acabou de acumular uma obra. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem a oportunidade, por meio das nossas ações, das nossas palavras, das nossas escolhas. Lembra do exemplo do violão? Às vezes você já quer aprender violão, por que não aprender e tocar na igreja? Não precisa nem cantar, se você não quer cantar, só toca, já vai ajudar. Você não curte tocar e nem cantar? Faz uma leitura lá na missa. Faça parte da pastoral da liturgia, procura quem é o responsável pela pastoral da liturgia, se disponha a ler a leitura lá na missa. Porque às vezes alguém que entra lá na igreja e olha você lendo e fala: caramba, olha que legal, aquele jovem lendo, isso significa que essa igreja me acolhe, eu posso ler aqui também. Olha que legal, aquela mulher lendo, aquele homem lendo. Pessoas vão se inspirar por meio do que você está fazendo. E isso pode colocar ela lá no fluxo da fé e ser uma obra que você está colocando em prática. Então, a obra, ela pode ser feita de várias formas. Por meio da pregação, da música, dos exemplos, da fala, de uma conversa informal, às vezes até em uma mesa de bar. A fé sem obras é uma fé morta. Então, se preocupe caso você não estiver colocando em prática, transformando em ações, transformando em obras a sua fé. Tá bom? Então, esse é basicamente o caminho para você aumentar a sua fé. Vai chegar um momento em que esse fluxo aqui da nossa apostila, ele não vai ser o suficiente. Pode ser que ao longo dessa jornada, desse fluxo,
você já tem a oportunidade de colocar em prática algumas ações, algumas obras. Coloque, não deixe de fazer isso. Ao fazer isso, você vai estar transbordando a simples inspiração. Sabe lá no começo, quando Deus te inspirou por meio de um vestígio? Por meio de uma música? Por meio de uma pregação? Ao colocar em prática as obras, você transborda a simples inspiração divina. Deus disse, se me ama, Jesus Cristo disse, né? Ou seja, Deus disse, já que Jesus é Deus. Se me ama, segue os meus mandamentos. Se me ama, segue os meus mandamentos. A gente vai falar muito sobre sacramentos ao longo dessa nossa segunda parte, já que esse é o tema dessa nossa segunda parte, e você vai ver como os sacramentos nos ajudam a seguir os mandamentos de Deus. Tá bom? Então é isso. Deus é um ser inimaginavelmente poderoso que poderia simplesmente fazer um pirilim-pim-pim e todo mundo ser santo. Mas ele não quer que seja assim. Ele quer que a gente busque por essa santidade. E o prêmio da busca dessa santidade, o prêmio do curvar a inteligência, do curvar a vontade ao longo de toda a nossa vida, é o que vai nos dar a vida eterna. Esse prêmio é a vida eterna lá no céu junto com Deus. E Deus não mente. Deus não falha. Se ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, e em nenhum momento da história já se passou por nenhum coração humano o tamanho do presente que a gente tem lá no céu, é porque aquele momento mais feliz que você já teve na sua vida, ele nem se compara à recompensa que ele vai ter, que ele vai dar pra gente lá no céu. Deus não mente. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais se passou pelo coração humano aquilo que ele tem guardado pra gente. Então aquele momento mais feliz da sua vida nem se compara. Você ficou feliz? Foi legal? Foi bom aquele momento? Então saiba que isso nem se compara com o que ele tem guardado pra gente. Ou seja, vale a pena essas renúncias, porque é durante a nossa jornada de vida. Mas lá não vai ter final nossa vida. É vida eterna, é vida infinita. E vai ser uma infinidade de momentos felizes ou uma infinidade de perdição. Se a gente for para o inferno. Que não vai acontecer. Tá bom? Então eu quero encerrar esse nosso encontro de hoje com a seguinte passagem de João, capítulo 14, versículo 13. Jesus diz o seguinte: e eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A gente precisa conhecer a Deus para saber o que nós precisamos, o que nós pedimos, se o que a gente pede faz sentido. Deus quer dar para a gente aquilo que a gente pede. Caso aquilo que a gente peça faça com que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Se aquilo que a gente está pedindo tem o objetivo de fazer com que o nome do Pai seja glorificado no Filho, ele vai fazer o que a gente pedir. Deus não mente. É isso que Jesus disse. E eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aquilo que você vai pedir tem o objetivo de glorificar a Deus? Pede em nome de Jesus, que vai ser concedido. Vamos lá, vamos encerrar o nosso encontro. Senhor, pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos inspire a transbordar a simples inspiração, que a nossa fé se transforme em obras, que a gente não guarde a nossa fé dentro da nossa cabeça e dentro dos nossos corações, que a vergonha não seja uma barreira
para que a gente coloque em obras a nossa fé e que o Senhor nos inspire, nos guarde e nos apresente possibilidades de frutificar a fé que o Senhor nos inspirou um dia, para que as nossas ações, palavras, atitudes inspirem outras almas e essas almas sejam levadas a se aproximar da intimidade com Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.